provisória do programa Mais Médicos passa pela comissão mista e oposicionistas dizem que vão dificultar as próximas etapas de votação. Senadores aprovam 2 MPs com ajuda para santas casas e dinheiro para ampliar a estocagem de grãos. Os índios pedem aos parlamentares que não mudem o que a Constituição diz sobre o direito à terra. E o dia em que o Congresso se iluminou de rosa para alertar sobre o câncer de mama. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. Ajuda para as santas casas que enfrentam problemas financeiros e a ampliação da capacidade de armazenagem de grãos no país. Assuntos tratados em 2 medidas provisórias aprovadas hoje no plenário do Senado. Uma medida provisória, 23 temas bem diferentes. A MP 618 trata desde a liberação de recursos para a Avalec, uma empresa estatal responsável pela construção e exploração de ferrovias, até a abertura de prazos para a reintegração de clubes de futebol à Time Mania. Se o governo continuar impondo a nossa liberdade, este Senado não precisa mais existir. Como havia acordo, a MP foi aprovada rapidamente. A matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Outra medida provisória também chamou a atenção dos senadores pela quantidade de assuntos, 8 temas diferentes. Até o relator, que é da base governista, reclamou. É uma medida provisória que já veio grande e se tornou gigante. Ela tem para quase 30 itens sendo debatido e chegou aqui com menos de 10 itens que não têm muito mais a ver, nem mesmo com temas previstos ou próprios de medida provisória. A MP perdoa dívidas das santas casas, no valor de mais de 13 bilhões de reais. Até que enfim estão sendo olhadas de verdade as santas casas, que atende a 40% de todas as UTIs desse país. As santas casas estão beneficiadas dessa medida provisória. A oposição criticou outro tema incluído na MP. A Conab fica autorizada a construir silos de armazenagem sem licitação. O governo ficou satisfeito com esse novo expediente facilitador de licitações e certamente um instrumento a abrir portas para a corrupção com o superfaturamento de obras. E adota agora para a modernização do sistema de armazéns no país. A medida também prevê ajuda financeira para produtores de cana do Rio de Janeiro, a exemplo do que foi concedido para o setor no Nordeste. Mas o governo avisou que vai vetar. Tivemos vetos em matéria idêntica para o estado do Paraná. Não tinha qualquer motivação que justificasse essa subvenção para os produtores de cana do estado do Rio de Janeiro. É um setor importante e eu queria, como senador do Rio, mostrar a minha decepção com o anúncio feito do veto desse artigo, que era tão importante para a indústria sucroalcooleira do estado do Rio de Janeiro. O plenário aprovou ainda o nome do ex-ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, para o cargo de representante permanente do Brasil na Organização das Nações Unidas. O diplomata Pedro Fernando Bretas Bastos foi confirmado como embaixador no Canadá e José Eduardo Martins Felício no Paraguai. Deputados e senadores aprovaram a medida provisória do programa Mais Médicos na comissão mista. A MP ainda precisa passar pelos plenários da Câmara e do Senado. O relator fez mudanças, mas manteve a base do texto, sob protestos em 13 idiomas. Eu acompanhei os trabalhos. A oposição votou contra. E aniquila todas as sociedades de especialidades. Inviabiliza todo um Conselho Nacional de Residência Médica. E até alguns parlamentares da base aliada formados em medicina. O que vai resolver o problema do país é exatamente um plano de carreira e principalmente a votação de 10% da receita bruta para ofertar mais recursos, principalmente para os municípios. Mas o relatório da medida provisória do programa Mais Médicos foi aprovado. É uma medida corajosa, aprovada por uma necessidade do Brasil nesse instante. Eu acho que nós estamos tratando de salvar vidas. O
relator manteve a essência da MP, que permite a vinda de médicos estrangeiros para atuar nas periferias e no interior do país. Uma das mudanças está no registro dos profissionais, que passa a ser emitido pelo Ministério da Saúde. Nós estávamos vendo a desobediência dolosa da lei, o que é caracterizado como um crime de improbidade. Ou seja, tem uma lei encaminhada para o Congresso, a medida provisória vale como lei, é uma regra, e os conselhos estavam se negando a registrar os médicos, e os médicos precisando trabalhar. Os estrangeiros poderão revalidar o diploma no Brasil após 4 anos. O governo tem até dezembro de 2018 para igualar o número de vagas de residência médica ao de formados em medicina. Hoje são 10 mil vagas para 16 mil formados. O texto também exige pelo menos 1 ano de residência em medicina da família antes da especialização em outras áreas. 8 pontos foram votados separadamente. A oposição falou inglês e espanhol. Talvez empiece a compreender-me em espanhol. Para defender a tradução dos diplomas estrangeiros. Mas os discursos inflamados não conseguiram evitar a rejeição de 7 destaques. O único que passou retira do texto o Cadastro Nacional de Especialistas. O presidente da Federação Nacional dos Médicos acompanhou a votação e lamentou o resultado. O que consta do relatório é uma aberração, é uma distorção gravíssima do método de registro destes profissionais médicos. O embate entre oposição e governo não terminou. Agora a medida provisória tem que passar pelos plenários da Câmara e do Senado até 5 de novembro, para garantir a continuidade do programa Mais Médicos. Vai ter resistência para que a gente dê conhecimento à sociedade o absurdo que está sendo feito. Hoje em dia a presidente não fala de PAC, ela agora é Mais Médico. Quando for daqui 4 anos vão criar outro factoide para tentar enganar a sociedade brasileira. Eu acredito que os deputados, deputadas, senadores e senadoras estão muito sensíveis ao objetivo maior do Ministério da Saúde, que é levar médicos para a população que não tem médico. Tem cidades que não tem asfalto, não tem shopping center, não tem hotel, mas tem brasileiros e brasileiras vivendo lá que precisam de um atendimento médico. Os médicos recém-formados poderão ter que trabalhar durante 2 anos em municípios com menos de 30 mil habitantes ou nas periferias das grandes cidades. O projeto que estabelece o exercício social da medicina foi aprovado hoje na Comissão de Educação. A regra valeria para quem estudou em universidades públicas e para médicos formados com financiamento público em instituições particulares. A proposta ainda precisa ser votada na Comissão de Assuntos Sociais antes de ir para a Câmara dos Deputados. A PEC do orçamento impositivo, que obriga o governo a pagar as emendas parlamentares, vai ser votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da CCJ, senador Vital do Rego, disse que a destinação de metade das emendas para a área da saúde, negociada pelo Palácio do Planalto, vai facilitar a aprovação da matéria. Já estamos acordados com 50% das emendas impositivas serem destinadas à saúde. Com isso, facilita tanto a aprovação no Senado quanto a aprovação na Câmara. Eu entendo que a saúde precisa receber do Congresso Nacional um apoio efetivo e prático. E essas emendas oferecem mais de 3,8 bilhões à saúde dentro do seu orçamento. A Comissão Mista de Orçamento aguarda a aprovação dessa PEC pelo Senado para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2014. O Senado criou uma comissão temporária que vai propor soluções para o financiamento da educação. O grupo tem até 16 de dezembro para entregar o relatório. A comissão, com 10 senadores, foi criada pelo presidente Renan Calheiros. O senador lembrou que mais de 98% das crianças brasileiras estão matriculadas no ensino fundamental e que 5,6% do produto interno bruto são investidos em educação. Mas para ele é preciso mais. Agora, nosso desafio, além de manter as crianças na escola, é melhorarmos a qualidade da nossa educação. Para isso, é preciso planejamento, vontade política e uma fonte de financiamento clara, previsível.
Até 16 de dezembro, os senadores pretendem apresentar soluções para o financiamento da educação no Brasil. Quanto custa para ter realmente a educação que a gente deseja? De onde viria esse dinheiro e como aplicar o dinheiro? Eu espero que dentro dos 90 dias que o senhor deu de prazo, seja possível elaborar um documento nesse sentido. São inúmeras propostas que precisam ser debatidas, discutidas, para que a gente apresente no prazo de 3 meses essa comissão especial uma proposta objetiva e concreta para os investimentos que precisam ser feitos para a melhoria da educação em nosso país. Depois do intervalo, o dia em que o Congresso se iluminou de rosa para alertar sobre o câncer de mama. E os índios pedem atenção dos parlamentares e cobram seus direitos. O Jornal do Senado volta em instantes.